tempo. Olá, meus amigos! No túnel do tempo de hoje, a fonte. Antes de ser cenário de encontros, antes de ser palco de amores, a Praça Ruy Barbosa nasceu como um sonho urbano. Em um tempo em que Capão Bonito crescia e buscava se modernizar, a praça começou a ganhar forma como espaço de convivência, descanso e identidade. Um lugar pensado para reunir pessoas, histórias e o cotidiano da cidade. Foi nesse contexto, no final da década de 1960, que surgiu a Fonte Luminosa. Construída durante a administração do prefeito Habib Elias Daniel, com execução do empreiteiro Honorato Almeida, a fonte representava progresso e cuidado com o espaço público. Com seu formato característico de gamela, ela foi integrada ao centro da praça como ponto principal. Água em movimento, luzes noturnas e som ambiente transformaram aquele espaço em algo vivo, moderno e acolhedor para a época. Ao longo dos anos, a praça passou por reformas e mudanças. O paisagismo se transformou, os bancos foram substituídos, a iluminação evoluiu. A fonte, assim como a cidade, viveu períodos de brilho e também de silêncio. E é a partir dessa praça que as lembranças mais antigas caminham até nós. Antes das telas, antes das mensagens rápidas, existia o tempo de olhar nos olhos. E em Capão Bonito, esse tempo tinha endereço certo: Praça Ruy Barbosa. Antigamente, nas cidades do interior, havia um costume quase ritualístico: o footing. Homens e mulheres caminhavam em círculos pela praça, em sentidos contrários. Eles de um lado, elas do outro. Os passos se repetiam, os olhares se cruzavam e o coração tentava acompanhar o ritmo. Em Capão Bonito, o footing acontecia em volta da fonte. Ela era o centro desse jogo silencioso de intenções. A água parecia marcar o tempo, enquanto a luz refletia nos rostos tímidos de quem sonhava com um namoro. Sentar nos bancos da praça não era apenas descanso, era observação, era expectativa, era coragem sendo construída aos poucos. E havia também a música. O senhor João Oliva, além de funcionário dedicado, era o sonoplasta da fonte. Era ele quem cuidava do sistema de som, escolhendo músicas inesquecíveis que ecoavam pela praça ao entardecer. Canções românticas, suaves, que ajudavam os enamorados a criar coragem para o primeiro passo. A música embalava os encontros, transformava um simples boa noite em pedido de namoro. Dava voz ao que muitos não conseguiam dizer. Quantas histórias começaram ali? Quantos amores nasceram ao redor da fonte, entre a água, a luz e a música? Quantos namoricos viraram casamento? Quantas famílias tiveram ali o seu primeiro capítulo? A fonte viu tudo. Viu mãos se encontrarem. Viu promessas feitas em voz baixa. Viu o tempo passar sem jamais deixar de jorrar. Hoje, talvez o footing já não exista como antes. Os costumes mudaram, a cidade cresceu, mas a essência permanece. A fonte continua sendo ponto de encontro, continua refletindo não apenas luz, mas lembranças. Continua guardando histórias que não estão nos livros, mas na memória das pessoas. Porque algumas fontes não alimentam apenas a paisagem, alimentam o afeto, alimentam a saudade, alimentam aquilo que faz uma cidade ser mais do que ruas e prédios. A fonte luminosa da Praça Ruy Barbosa é isso, um espelho do tempo. Um guardião silencioso de amores antigos, um coração que continua batendo no centro de Capão Bonito. E enquanto a água segue seu curso, as histórias continuam. Há pessoas que não aparecem nas fotos, nem têm seus nomes gravados em placas, mas vivem para sempre na memória de uma cidade. O senhor João Oliva, nosso eterno João da Fonte, para meu tio Lulu era o Giva, foi uma dessas presenças silenciosas e essenciais de Capão Bonito. Durante muitos anos, quando a fonte luminosa da Praça Ruy Barbosa ganhava vida,
Era ele quem, com cuidado e sensibilidade, escolhia cada música que embalava luzes, água e sentimentos. João não apenas operava o som, ele sentia o momento. Pensava nas famílias, nas crianças, nos casais, em quem passava apressado e acabava parando para ouvir. As músicas da fonte não eram apenas sons, eram lembranças sendo criadas. Hoje, quando a água dança e a luz se acende, João da Fonte continua ali, invisível, mas presente. Porque algumas pessoas partem, mas deixam algo que nunca se apaga. Obrigado, João Oliva. Capão Bonito jamais esquecerá você.